Fabinho aí, pequeno na altura, grande no espírito. Nem precisou levantar os pezinhos, né, Fabinho? Bom, gente, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite vindo aí da minha irmã e do César, amigos, né, do coração da gente, e partilhar esse momento de reflexão à luz da doutrina espírita com o Arthur, né? Tô lembrando aqui no nosso evento, né, Cidinha, que a gente entregou aquela caneca, você lembra? A caneca pro Arthur, e foi também um momento de virada, né, na minha perspectiva sobre o Evangelho de Jesus, e principalmente o Evangelho de Mateus, né, que eu conheci também no momento de tempestade em minha vida, e a Cidinha foi ali a minha mentora, né, quem me reergueu para o Espiritismo, embora eu não fosse espírita desde o berço. Então foi um momento muito especial. E também aqui, né, a Mi, com quem eu aprendi muito também da evangelização dos espíritos. Vale lembrar, né, então, que o Arthur falou também, conversa e dialoga muito com esse tema. Bom, eu vou iniciar aqui a minha fala, e eu trouxe, né, não conversei com o Arthur antes, a esse respeito, né, Arthur? E eu também trouxe um trechinho, né, claro, como uma pesquisadora, eu fui lá entender um pouquinho mais sobre como a criança aparece, principalmente nos estudos espíritas, como o tema infância também aparece. E dentre as milhares de possibilidades aí, eu destaquei aqui uma frase do Ismael Souto: a criança é sementeira do porvir. E, com certeza, né, nós já sabemos disso. Nós falamos isso o tempo todo, né, que a criança é o futuro, que é preciso cuidar das novas gerações. Mas em que medida o nosso estilo de vida contempla essa idealização, esse lugar a ser alcançado? Então hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês fizeram ao acordar? Vocês agradeceram por estar vivos? Por poderem respirar sem ajuda de aparelhos? Por poder caminhar, por poder se locomover até aqui? Por ter um compromisso em um domingo que aparentemente estava um pouquinho frio, né? Mas nem tanto. No interior a gente gosta de calor, né? Se frio a gente põe blusa. Então, será que nós tivemos esse sentimento de gratidão por aquilo que nós já alcançamos, que nós temos? Esse é um primeiro momento da nossa reflexão. Será que nós somos gratos a essa semente que Deus nos dá, que é o presente? Então, como filhos de Deus, nós temos sido gratos pelas sementes que Ele deposita em nós, a semente do amor, por exemplo? Ter condições, né, de estar aqui é o amor de Deus também por nós. E como nós temos retribuído isso? Então, como que a nossa vida projeta isso que nós recebemos? Bom, como estou agora no meu maternar, né? Uma das histórias que eu acabei lendo e também gostei muito está no livro Contos dessa e da Outra Vida, do Irmão X. Talvez alguém conheça. É uma história um pouco trágica, mas ela tem alguns momentos importantes para a gente pensar o que temos feito as sementes como filhos, amigos, irmãos, pessoas que nos acabam chegando de alguma maneira e que são aprendizes da forma como a gente vive. Então todos nós somos evangelizadores. Então no trabalho eu posso não ter filhos, mas eu sou uma evangelizadora para aquele colega que às vezes vê em mim uma característica que ele não tem. Então que nós não pensemos que a educação é só para pais e professores. Então esse ambiente também poderia estar repleto de outras pessoas. Por quê? Porque a gente é evangelizador em qualquer lugar que nós estamos, na fila de um mercado. Quando nós temos paciência, cedemos o nosso lugar. O evangelizador é isso, ele ama profundamente. Então eu trouxe esse álbum
materno, que é um álbum muito interessante, né? Quase todas as mães fazem um álbum materno. Se elas não fizerem, os filhos vão reclamar no futuro, então é bom que se faça, tá? Sempre tem um filho que vai falar, poxa, não fez meu álbum, e agora? Não tem como voltar, né? E hoje a gente não tem desculpa, tem rede social, pode fazer um álbum virtual, inclusive. Então, esse álbum materno aqui, eu vou ler integralmente, tá? Eu selecionei alguns trechos, mas eu vou ler para não perder a riqueza dos detalhes, que depois eu vou trazer uma reflexão sobre eles. E nós respingamos alguns tópicos do álbum repleto de fotos que descansava na penteadeira de Dona Silvéria Lima. Ao lermos enternecidamente a história do filho que ela própria escreveu. Então a Dona Silvéria foi gravando nesse registro, né, do álbum vários episódios da vida do seu filho. Mas vamos ver que episódios ela narrou aqui, tá? Em 1941, outubro 16, meu filho nasceu no dia 12. Sinto-me outra, que alegria! Como explicar o mistério da maternidade? Meu Deus, estou tão transformada, jubilosa. Outubro, dia 18. Meu filho recebeu o nome de Maurício. Aos 6 dias de nascido, parece um tesouro do céu em meus braços. Outubro, 20. Recomendei a Jorge, que é o esposo, tá? Trazer hoje um berço de vime, delicado e maior. O menino é belo demais para dormir no leito de madeira que lhe arranjamos. Coisa estranha. Jorge, desde que se casou comigo, nada reclamou. Agora admite que exagero. Considerou que devemos pensar nas crianças menos felizes. Apontou casos de meninos que dormem no esgoto. Mas que temos nós com os meninos do esgoto? Caridade. Caridade é cada um assumir o desempenho das próprias obrigações. Meu marido está ficando sovina. Isso é o que é. 1942, novembro, dia 11. Mauricinho adoeceu. Sinto-me enlouquecer. Já recorri a 6 médicos. 1943, dezembro, dia 15. O pediatra aconselhou-me deixar a amamentação e mandou que Mauricinho largue chupeta. Repetiu instruções, anunciou solene que a educação da criança deve começar tão cedo quanto possível. Essa é boa. Eu sou a mãe do Mauricinho e Mauricinho é meu filho. Que tem o médico de intrometer? Amamento meu filho e dou chupeta quanto quiser. Quando ele quiser. Pensa bem nisso. Ele quiser. O reizinho, né? 1944, março de 13. Mauricinho, intranquilo, arranhou de leve o rosto da ama com as unhas. Brincadeira de criança, bobagem. Jorge, porém, agastou-se comigo por não repreendê-lo. Tentou explicar-me a reencarnação. Assegurou que a criança é um espírito que já viveu em outras existências, quase sempre tomando um novo corpo para se redimir de culpas anteriores. E repisou que os pais são responsáveis pela orientação dos filhos diante de Deus, porque os filhos, palavras do coitado Jorge, são companheiros de vidas passadas que regressam até nós, aguardando corrigenda e renovação. Quem acredita nisso? Março, dia 15. Jorge declarou que não estou agindo bem. Acusou-me. Tratou-me como se eu fosse responsável. Tem-se a impressão que é inimigo do próprio filho. Queixou-se de mim, alegou que estou deixando Maurício crescer como um pequeno monstro. Que palavra horrível. Então só porque o menino ontem despejou querosene no cão do vizinho e ateou fogo. Era um cachorro intratável e imundo. Certamente que não estou satisfeita por haver Maurício procedido assim. Mas sou mãe, né? Meu filho é um anjo. E não fez isso conscientemente. Talvez jogasse o fogo conseguisse acabar com a sujeira do cão. Abril, dia 9 de 1948, crise de Maurício. Quebrou vidraça e pratos, esperneou na birra, tirou um copo de vidro nos olhos da cozinheira que ficou levemente machucada, seguindo para o hospital. Jorge queria castigar o menino. Não deixei, discutimos, chorei muito, estou muito infeliz. Setembro de 1950, a professora de Maurício veio lastimar-se, inventou faltas e mais faltas para incriminar o pobre garoto. Informou que não pode mantê-lo por mais tempo junto dos alunos. Mulher atrevida, ensinei a ela que a porta da rua é serventia da casa. Deixe estar. Ela também será mãe. Será mãe.
1952, maio, dia 16. Maurício já foi expulso de 3 colégios, perseguido pela má sorte, o meu inocentinho. Jorge afirma-se cansado, desiludido. Prefiro desquitar-me a permitir que Jorge execute qualquer ideia de punição que, aliás, não consigo compreender. Meu filho será um homem sem complexo, independentemente, sem restrições. Independente, sem restrições. Quero Maurício feliz. Feliz. 1956. Meu marido quer empregar nosso filho numa casa de móveis. Loucura! Acredita que Mauricinho precisa trabalhar sobre disciplina. Que plano! Meu filho com o patrão. Era o que faltava. Temos o suficiente para garantir sossego e liberdade. 1957, janeiro, no dia 14. Jorge está doente. Marido. O médico pediu que lhe evitemos de sabores ou choques. Partiu-me discreto que meu marido tem um coração fatigado, hipertensão. Desde o ano passado, Jorge tem estado triste, acabrunhado com as calúnias que começam a aparecer contra o nosso filhinho. Chegaram ao desplante de asseverar que meu filho foi visto furtando. E ainda mais, falaram que ele usava maconha em casas suspeitas. Pobre filho meu. Sendo filho único, Maurício necessita de ambiente para estudar. E se vem alta madrugada para dormir, é porque precisa do auxílio dos colegas nas várias residências em que se reúne com os livros. Então, olha quanto que a mãe foi, escondendo tudo que o Mauricinho fazia. Outubro, dia 6. Jorge ficou irado, porque exige dele a compra de um carro para Maurício como presente de aniversário. Brigou, xingou, mas cedeu. Junho, dia 15. Estou desesperada. Jorge foi sepultado ontem. Então, o marido acabou partindo. Morreu diante da violência do delegado policial que intimou Mauricinho a provar que não estava vendendo maconha. Amanhã enviarei um advogado ao distrito. Se preciso, processarei o chefe truculento. Ninguém arruinará o nome do meu filho, que é um santo. Oh, meu Deus, como as mães sofrem, Como sofrem as mães. Agosto, dia 2, 1960. 2 mulheres me procuraram com a intenção de arrancar-me dinheiro. Disseram que meu filho lhe surrupiou joias. Maurício jamais desceria a semelhante baixeza. Dou-lhe mesada farta. Expulsei as chantagistas e se voltarem, conhecerão as necessárias consequências. 1961, fevereiro 22, está acabando. Nunca pensei que o nosso velho amigo Noel chegasse a isso. Culpar meu filho? Sempre a mesma arenga. Maurício na maconha, Maurício no furto. Agora é um dos mais antigos companheiros de meu esposo que vem denunciar meu filho como incurso num suposto crime de estelionato, comunicando-me uma farsa bem tramada que Maurício lhe falsificou a letra num cheque, roubando-lhe 300 contos. Não permitirei que meu filho sofra. Nunca admiti que ninguém levantasse a voz contra ele. Mas Maurício nasceu livre. É livre, faz o que entende e não é escravo de ninguém. Estou revoltada. Nesse ponto, terminava as confidências de Dona Silvéria, cujo corpo estava ali, inerte e ensanguentado. Diante de nós, os amigos desencarnados, que fôramos chamados a prestar-lhe assistência, acabara de ser assassinada pelo próprio filho, obsediado e sequioso de herança. Enquanto selecionávamos as últimas notas do álbum singular, Maurício, em saleta contígua, telefonava para a polícia, depois de haver armado habilmente a tese de suicídio. Então, uma história um pouquinho pesada, gente? Mas que retrata o quanto o jardim, desse Mauricinho, o quanto ele foi cultivado, sim, de um amor, mas um amor sem exigências, sem disciplina, sem constância, sem reprimenda, sem educação. Então, quando a gente observa essa história, que é uma história trazida pelos amigos espirituais, que pode se assemelhar a outras tantas histórias, e eu sempre
gosto de saber do histórico de uma criança, né? Quando eu estava atuando, principalmente como coordenadora de escola. E ali a gente vai identificando alguns detalhes e pormenores que vão construindo aquele ser, seja da constituição familiar, quando aquilo não se explica através do seio familiar, a gente também compreende, né, na visão espiritual, embora a gente não possa declarar, né, isso em alguns lugares, que há ali uma tendência espiritual. Então, nós não podemos esquecer que a criança é um espírito. Como são muito lindos e fofos e perfumados, a gente esquece que a criança é um espírito imortal. E eles trazem uma herança, uma carga, que talvez nós não amaríamos tanto. Mas vamos amar porque são os nossos filhos. Assim como Deus nos ama e também perdoa aqueles pecados, né? Aqueles pecados, né? Erros repetidos, que estão marcados no nosso perispírito. Então, diante dessa história, nós vamos, né, novamente falar da importância da maternidade e da paternidade, principalmente ali com a Joana de Ângeles, em Constelação Familiar, que traz que muitas vezes os pais se sacrificam para prover recursos materiais aos filhos, mas não se sacrificam os próprios vícios para dar exemplo aos seus filhos. Então nós pedimos o tempo todo para que os filhos sejam gentis, só que no trânsito nós não somos gentis. E nós queremos que o nosso filho seja gentil com o amiguinho dentro da sala de aula. Quando não vamos brigar, alguns podem usar recurso de violência, tentando fazer com que a criança entenda algo que ela não vivencia e que seus pais também não vivenciam. Então, quando a gente se propõe a ser pai e mãe, que a gente já propôs no plano espiritual, né? Nós temos que também nos propor a transformarmos intimamente, a renovar a todo tempo. E talvez muitos de nós não queiramos isso, porque é muito melhor a gente viver os nossos vícios, viver as nossas tendências. Muito melhor de um ponto de vista, quando a gente pensa que a vida é só o hoje e ela é única e que nós não temos a evolução espiritual. Para nós espíritas é um pouquinho diferente. Nós precisamos entender que a criança precisa muito mais da parte espiritual. Daí essa evangelização realmente do espírito, das emoções, do sentimento, que vai ser captada justamente no ambiente, o lar, né, que é a primeira escola. Então a verdade é que no lar somos todos convidados a uma doação especial, que é a de si mesmo. Dar o nosso tempo, a nossa alegria, a nossa disposição para ouvir o outro. Ainda que tenham coisas para dar, dê-as. Mas oferte-se a eles, demonstrando que o problema não é ofertar mimos, mas esquecer que o essencial é invisível aos olhos. Então, mais do que dar tudo aquilo que a gente pode oferecer do ponto de vista material, é dar também o nosso tempo, o acolhimento, a conversa, que é isso que fará com que a criança futuramente relembre dessa sementinha que foi depositada pelos seus pais e que vai ser um recurso para que ela não caia nas lutas diárias, para que ela se reerga, para que ela tenha esperança, olhar positivo frente às coisas e às pessoas, né? E será que nós temos convidado Jesus no lar? A Silvéria esqueceu disso. Esqueceu de trazer Jesus para o ambiente da mesa, do café da manhã, do almoço, do jantar. Esqueceu de orar todos os dias com o seu filho. Mais do que ter um álbum, né, com fotos e roupas bonitas, o que ela semeou no coração do Mauricinho? Que ele podia fazer tudo, que era como ele quisesse. Então, mesmo que eu sinta a dó do meu filho por dar uma vacina nele, vou ter que dar, porque aquilo é importante para ele. E ele está na Terra, né? E na Terra a gente precisa seguir uma caderneta de vacinação, aqui no Brasil principalmente. Então, tem alguns detalhes da nossa vida que eles precisam ser aceitos, engolidos, caso não sejam aceitos. Porque faz parte
daquilo que a gente precisa para fortificar, enfim, o nosso espírito. Maria, né? Vou lembrar aqui, Maria vestiu e arrumou a manjedoura para Jesus. E ela estava preocupada que o cestinho de vime era muito simples para a beleza do Mauricinho, né? Todos os filhos são lindos, né, para suas mães. Os mais bonitos, né? Todos. Então ela também. Só que ela esqueceu que Jesus nasceu na manjedoura. Jesus estava em um lugar simples, porque a realeza dele era a humildade. A realeza dele era de dentro para fora. Então, na pergunta 625, a gente retoma aí qual é o modelo perfeito. Se os pais não têm roteiro para educar, não conhecem Pestalozzi, não conhecem Piaget, Vygotsky e tantos outros psicólogos e educadores, conhecendo Jesus, a gente consegue educar. E não vai ser fácil. E vai ser difícil. Mas com Jesus, o fardo é menor. Né? Então a gente precisa lembrar, né, de olhar para o céu, né? Olhar para o alto, diante de situações, antes de ter uma atitude de impulsividade e agressividade. Quando a gente para e respira e olha para o alto, a gente lembra também daquilo que Jesus ensinou através das suas parábolas, né? Através do Evangelho, documentado aí pelos seus discípulos. Então a gente precisa entender um pouquinho mais. Quanto mais eu trago Jesus para a minha vida, para a minha casa, esse momento de gratidão, mais eu consigo educar essa criança como espírito. Então a educação começa realmente no ventre. Então ela começa ali com os seus pais, idealizando, imaginando um futuro, o porvir, né? Essa semente que está vindo. Então a gente não pode se esquecer disso, né? Quando hoje é muito comum, todo mundo que me vê fala assim, conversa com elas, fale coisas boas para elas, né? Mas a gente já está falando o tempo todo como nós somos seres humanos. Não vira uma chave de uma hora para outra. Nós somos o que nós somos, né? Então minhas filhas terão a mãe que elas também escolheram, que elas escolhi, mas a que eu sou. Ainda com defeito, às vezes acordando e reclamando da vida, às vezes agradecendo ao sol, reclamando da chuva, pedindo a chuva, reclamando do sol, enfim. Então, como que nós estamos lidando com os nossos sentimentos e recebendo esses espíritos, recebendo as pessoas também na nossa vida, no nosso trabalho, enfim. Então não dá para ser uma pessoa X no trabalho e uma outra no lar. Né? Então eu vou ser um pai X, o pai é bom para o filho do vizinho, né? Mas o próprio filho ele não consegue ser bom, ele não tem uma palavra amiga. Então a gente precisa, já que aceitamos esse chamado na maternidade e da paternidade, nos modificar e deixar, né? A mãe não deixa, por exemplo, uma mãe que gosta de bebida alcoólica, ela tem que ficar 9 meses sem beber álcool, né? Então o pai às vezes não para, né? Continua, comemora indo com algo. Mas o que isso quer dizer? Porque a transformação ela é individual, então a gente não consegue cobrar do outro. Mas nós, como pais e mães, nós também vamos ter que renunciar a muitas coisas. Maria fez isso, né, por Jesus, desde a anunciação, né, do anjo Gabriel. Enfim, é uma história muito linda. E aí, como ela foi se transformando e aceitando aquele chamado e sentindo que Jesus estava ali, e ela sabia da dimensão, né, de Jesus, e ela se sentia tão pequena em vista da grandeza do seu próprio filho, mas ela não deixou de sofrer por ele, porque era mãe, ela queria o melhor para ele, né? Então a gente precisa lembrar disso também. Então a educação começa no ventre, começa nos nossos pensamentos, principalmente. A questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância, que o Arthur inclusive retomou, encarnando-se com o fim de aperfeiçoar? O espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de sua educação. Então a gente precisa ter isso em vista e precisa também limitar os espaços da infância. Por exemplo, uso de tecnologia exacerbado, né? Vi um vídeo recente que os pais ouviram barulho, foram na sala, quando chegaram lá o filho estava
vendo um jogo de computador que eu esqueci o nome agora. E aí, quando eles foram ver na câmera, fazia 3 horas que a criança tinha acordado de madrugada e ela ficou 3 horas durante a madrugada jogando aquele jogo, sem nenhuma supervisão adulta. Então a criança, ela está num nível de ansiedade que ela acordou de madrugada para jogar, não tinha nenhum adulto por perto. Então quer dizer, o que a gente tem que fazer? Desligar a internet, desligar o roteador, limitar o tempo. Ai, mas eu vou ser ruim com meu filho. Ai, mas tem que lembrar de desligar a internet? Sim. Você é mãe e pai, você tem que desligar. Mas eu vou ser um monstro para os meus filhos. Que seja. Isso não é bom, né? Isso não é importante para ele. Então a gente está esquecendo, né, que a vida é frustração. Nós precisamos nos frustrar, nós precisamos aprender, né, algumas situações, e não é com açúcar, né, não é com mel. É com fel às vezes, faz parte. Então educação exige disciplina. Educar é um trabalho que exige disciplina, constância e coerência. Quem é constante na academia aqui? Não precisa levantar a mão, sei que todo mundo é. Constância é constância, faça chuva ou faça sol. É um medicamento, eu tenho que ir 3 vezes por semana. E às vezes nós temos essa dificuldade. Então mais um motivo para a gente se transformar. Então, eu quero constância do meu filho, eu preciso também ser constante na minha vida. Quando eu sou constante comigo, eu consigo educar e consigo ser constante com os outros. Mas isso não significa que meus filhos serão constantes. Mas eu dei o exemplo. Também não vamos nos cobrar tanto, porque a gente não sabe o espírito que vem aí, né? Os espíritos que vêm, né? Mas a gente está cuidando da sementinha. Vamos ver o que vai acontecer. Esperamos que dê tudo certo. Dar à criança tudo que ela pede não forma seu caráter. Pelo contrário, deforma. Sabemos disso, mas não fazemos isso. Tudo que a gente pode dar, a gente dá. A maioria dos pais. Infelizmente. Seja recurso. Às vezes assim, mas eu posso parcelar um celular para ele. Vai dar tudo certo. Claro que a gente pode. Só que isso é o mais importante. Então tem pais também, né? Que dão para o filho aquilo que o próprio pai não tem. Ok, mas até que ponto isso é interessante, né? Então fazer com que o filho guarde seu próprio dinheiro para poder comprar algo no final do ano. Isso é legal, né? Enfim, mas são perspectivas, né? Essa é a linha de educadora. Tem outras que funcionam e que dão certo, tá? A gente precisa ver qual que é aquela que a gente vai olhar lá para frente, né? O que ensinamos a eles agindo assim, dando tudo, né? Os pequenos ditadores do lar. Tudo é imediato, nada se constrói com calma e perseverança. Crianças precisam de limites, precisam aprender a esperar e aceitar que nem sempre terão o que querem. E eu vi um vídeo recente também de uma criança que, com 2 aninhos, queria abrir a porteira da chácara dos pais. E os pais falaram, tá bom, desceu do carro e ele foi lá. E a porteira é alta, vocês sabem aquela porteira que tem uma tramelinha assim em cima, né? E aí ele foi de um lado, escalou, não conseguiu. E a mãe lá dentro, ai meu Deus, né? Vai dar tudo certo, não vai cair. E aí a criança mais velha dentro do carro falou assim, é do outro lado. Aí ele desceu, foi pelo outro lado e ainda estava alto, mas ele escalou. Levanta, tem que levantar. Pois ele não abriu, gente? Puxou e abriu a porteira. O que isso quer dizer? Esse desafio não pode ser privado da criança. A gente precisa deixar a criança se desafiar e fazer aquilo que é possível para a idade dela. E a gente também está esquecendo isso. A gente está terceirizando, inclusive, isso. Terceirizando, pedindo para os avós fazerem tudo pela criança, não deixando as crianças fazerem por elas, ou pedindo para os professores fazerem coisas que as crianças podem fazer por elas mesmas. Então os professores têm que fazer tudo, ainda cuidar daquela criança, esquecendo que aquela criança tem potencial, tem inteligência para dominar, né, todos os recursos tecnológicos, e às vezes os pais querem que o outro faça aquilo que ela poderia fazer sozinha. E assim a gente, detalhe, né? Lá na frente nós nos esquecemos
que aquilo que a gente não deixou, a criança vai utilizar de uma outra maneira, ou vai ficar uma criança mais insegura, né? Com menos vontade, enfim. Vamos lembrar de Jesus de novo? Qual que é o ofício que Jesus aprendeu na infância? Quem sabe? Marcenaria e carpintaria. Olha o trabalho infantil aí, né? Só que não, ele aprendeu o ofício na observação. Marcenaria é fácil? Qualquer trabalho é difícil, né? Mas não existe a observação, a madeira, a manipulação. Então isso também tem foco, tem atenção. Tudo que a gente exige medicaliza muitas vezes. Foco, atenção, isso é o primordial. Principalmente nas experiências, como o Arthur colocou, né? Sobre educação. Então, viver é dolorido. Lá no Evangelho tá, compõe de 1000 nadas, né? Picadas de alfinete. E tem vezes que eu falo, nossa, que alfinete... Esse alfinete tá uma agulha, né? Ou tá um prego, porque se fosse só alfinetinho a gente aguenta, né? Mas às vezes são os pregos que vêm na nossa vida tirando tudo de nós, virando nossa casa mental do avesso, nos colocando para baixo, através principalmente, né, da espiritualidade, que também tem a parte da obsessão. E quando a gente se vê, a gente está num breu, né? A gente não vê mais nada. Então viver é dolorido e isso precisa ser ensinado para as crianças. Viver não é fácil. Mas eu tenho que estudar, sim, você tem que estudar. Faz parte. Eu não vou mais em tal lugar. Por quê? Porque uma outra criança falou tal coisa pra mim. Faz parte. Vão falar tantas coisas pra gente. Falam até hoje, né? Não tem filtro. A idade não tem esse filtro. A gente sempre vai ouvir alguma coisa que nos desagrada. Mas e aí? A gente vai parar no tempo? Parar nossos sonhos para a nossa vida? Então as crianças hoje... não quero ir mais por isso. Não vai, filhinho. Aí começa e não termina, começa e não termina, começa outra atividade e não termina. Isso vai gerando uma insatisfação que explode na adolescência. Que a gente já vai ter esse sentimento na adolescência. Porque nós somos espíritos e nós vamos recordar novamente de outras vidas. E aquilo vai ressoar, por mais firme que estejam nossas raízes, em algum momento a gente passa por esse estágio de uma tristeza sem motivo. Quando a gente é espírita tem um teste duplo, né? Porque aí fala, vamos ver se você aprendeu tudo que você fala e que você vivenciou na evangelização. Aí vem. Esse é o norte seguro para as nossas ações como pais educadores. Ajudá-los sim, mas não impedir que façam suas escolhas e aprendam com ela. Deus nos ama. Filho, Deus te ama. Mas isso não significa que você não vai passar por nada, Mauricinho. Né? Quando a gente quiser ofender, né? Mas é um Mauricinho. Ninguém te chama Maurício aqui não, né? É o Mauricinho da Dona Silvéria. Então a gente diz assim, Mauricinho, tem muito que aprender esse Mauricinho, viu? Ou seja, tem muito que edificar no terreno do coração, no jardim da alma. Precisa edificar. Estaremos lá para eles, mas não faremos por eles o que podem fazer sozinhos. Então, né, no final a mãe fala, eu sabia, né? Aí você dá aquela risada e você fala, mas eu quis, né? Agora vai. E aí a gente tem que reorganizar a rota da nossa vida e começar de novo. E olha que interessante, mesmo sendo pais, mães educadores, e tendo essa clareza, e a gente também tem que lembrar que nós estamos sendo evangelizados pela vida, e pelos nossos filhos, pelas pessoas. Então Deus, como nosso Pai, também espera de nós as sementes do porvir. Vocês acham que só as crianças têm a sementeira do porvir? E a nossa sementeira? O que a gente está deixando para o futuro? Para o hoje? Então não nos esqueçamos, nós também estamos sendo evangelizados. É uma forma dialógica de ver também. Ao mesmo tempo que eu estou sendo pai e mãe, eu estou sendo evangelizado. Porque eu vou estar em contato com as minhas sombras, né? Com as minhas limitações. E também com a minha história de vida como filha, né? Então filha que também teve uma mãe, que também teve um pai. E aquilo se reprisa, né?
porque isso é uma forma de ver a vida, né? Então, também a importância dos bons exemplos. Jesus provavelmente vive uma vida comum, brincando, aprendendo com sua família, ajudando nas tarefas diárias, como o trabalho de carpinteiro que aprendeu com José. Aprender com Jesus a pureza e a simplicidade do coração, que é a construção do reino de Deus, né? Até no Evangelho de Mateus nós vamos trazer aí: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Ora, mas tem criancinhas que precisam ser educadas. E como? Por isso que a gente tem que começar desde o ventre, dos meses de vida. A gente já vai detectando algumas situações, né? Amar e educar a criança é continuar a obra do Cristo. Temos dúvidas a esse respeito? Nem um pouco, né? E para finalizar aqui a minha fala, eu trouxe duas questões. O que meus filhos veem florescer em mim? Ou, se não for mãe e pai, que sejam avós, tios, enfim, o que a gente tem deixado florescer nos nossos corações? A mágoa, a revolta, a insatisfação? Que frutos queremos que as crianças colham da manhã? O que a gente quer que as crianças colham? O que a gente quer que as outras pessoas colham também na nossa vida? Então, que a gente possa fazer essa reflexão diária, para a gente se aperfeiçoar como espíritos que somos, né? E lógico, né, para finalizar com a frase, que hoje é a semente do amanhã, nós sabemos, mas nós às vezes esquecemos. Nós nos lembremos sempre, né, que hoje realmente é a semente da manhã. Nada é aleatório em nossas vidas, né? Até esse estudo aqui, para algumas pessoas, poxa, mas eu não estou na evangelização, eu não estou na educação, e de repente lá na frente faz sentido. Você resgata algo daqui, ou através de algo que você ouviu, estabelece uma nova rota para a vida, porque sempre é oportunidade de colher algo bom. A gente precisa ter os olhos de ver, né, assim como Jesus tinha para todos, os pequeninos e os grandes como nós, grandes, não sei se em espírito, tá? Falando grande de adulto. De espírito, no meu caso, tem minhas dúvidas. Mas que a gente possa realmente ter essa firmeza, né, e acreditar realmente que o que nós fazemos é realmente a semente do amanhã. Muito obrigada, gente, pela atenção.